Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O Ministério Público Estadual e o Federal não concordam com o funcionamento de bingos e videoloterias em Santa Catarina. Acreditam que quem deve legislar sobre o assunto é a União. Não é o que acontece aqui, onde há um decreto que permite atividades de loterias. O recente decreto libera, no final das contas, videoloterias, mas deixa de fora os bingos. Este é o nosso assunto hoje. Para discuti-lo, estamos na companhia do Procurador de Justiça Criminal no Ministério Público Estadual, Odil Cota. Também está aqui no programa o Subprocurador-Geral do Estado, Manuel Cordeiro Júnior. O Conversas Cruzadas recebe ainda o Procurador da República, Brandão Neto, e também está aqui conosco o advogado da Associação Brasileira de Loterias Estaduais, Roberto Fernandes. Hoje a atividade no Estado não existe. Hoje a atividade no Estado, ela se encontra, as empresas se encontram aguardando uma regulamentação, aguardando o credenciamento junto à CODESC. A CODESC é amparada pelo decreto 076 do Governo do Estado, amparado pela Lei 3.812 de 66, regulamentou a atividade através de 2 resoluções e as empresas estão se adequando a essas resoluções para passar a explorar a atividade. Segundo o que nós sabemos, até a semana passada, nenhuma empresa havia sido autorizada ainda pelo Governo do Estado, pela CODESC, por assim dizer, para explorar a atividade lotérica. Se houver alguma, talvez, ou seja, amparado por alguma decisão judicial, não sei se é o caso, ou se alguma empresa estiver operando sem a devida autorização da CODESC e sem uma autorização judicial, ela está operando clandestinamente. Por que, sob o enfoque do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República, Santa Catarina não pode legislar e não pode ter bingos? Bom, primeiro, o assunto bingos e loterias é um assunto caracteristicamente do Ministério Público Estadual, o funcionamento da instituição. Onde é que o Ministério Público Federal entrou nessa situação? Como tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal tem uma função específica de defesa da ordem jurídica. Então, quando o Supremo declara que uma lei estadual ela é inconstitucional, as duas instituições, que na verdade, num determinado momento são duas, mas na verdade são uma, por causa do princípio da unidade, elas se preocupam em fazer cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Há uma lei de 2000, uma lei estadual, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo em 2005, sob o argumento de que se trata de matéria reservada à União. Pois bem, o que faz o governo do Estado em 2007? Edita um decreto supostamente regulamentando uma lei de 1966, sobre a qual o Supremo também se pronunciou em agosto, dizendo que esta lei só poderia tratar da loteria feita, impressa e administrada pelo Estado de Santa Catarina em 1966 e que os bilhetes daquela loteria, após esgotados, não poderiam permitir a existência de outra loteria. Este decreto, então, supostamente regulamentando aquela lei, tenta abrir uma atividade e tenta desrespeitar a decisão do Supremo. Então, o nosso problema qual é? Nós temos uma decisão do Supremo desrespeitada por um decreto estadual e nós estamos propondo ao Procurador-Geral da República que faça essa decisão do Supremo ser respeitada em Santa Catarina. Então, essa é a nossa postura, é a postura de respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. No tocante à atividade do bingo em si, como jogo de azar, ou de qualquer outra videoloteria, que é um jogo de azar, esta é uma matéria eminentemente do Ministério Público Estadual, porque é uma contravenção penal e nós não atuamos nas contravenções penais. E aí é um assunto do Ministério Público Estadual. Pois é, procurador, porque a gente percebe, em parceria com a Polícia Militar, o Ministério Público promove ações nesse sentido e fiscalizações nesse sentido, em parceria com a Polícia Militar. E a todo momento percebemos apreensões de máquinas, popularmente chamadas de caça-níqueis, ou as videoloterias, enfim. A atividade, no entendimento do senhor, ela acontece à margem da lei? Ela acontece mesmo assim hoje na clandestinidade? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida. Veja bem, é importante deixar bem claro que o Ministério Público Estadual não tem uma posição definida a favor ou contra
os bingos e os jogos. Nós temos estudos, existem as vantagens, que seria o incremento turístico, o lazer, o recolhimento de impostos. Existem as desvantagens, que são os jogadores compulsivos, o cidadão brasileiro e catarinense que gasta o seu dinheiro em detrimento do leite das crianças, o vício. Então, existe isso que quem tem que decidir é a sociedade brasileira, e a sociedade brasileira através do Congresso Nacional. Não, os brasileiros elegeram seus deputados, seus senadores, que têm que decidir imediatamente isso. Como disse o doutor Brandão, atualmente esses jogos estão todos na ilegalidade. A legislação estadual, a intenção, tanto da associação como da Procuradoria do Estado, de tentar regulamentar, não tem um amparo jurídico, legal necessário. Os jogos estão na clandestinidade e os promotores de justiça em todas as comarcas estão fazendo, porque vejam bem, essa responsabilidade ela não é do Ministério Público Estadual, ela é do governo estadual através da sua Secretaria de Segurança da Polícia Civil. Nas cidades grandes, nas delegacias de jogos e diversões, e nas cidades pequenas, os delegados de polícia. E o Ministério Público, então, como defensor da sociedade, como defensor, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, não pode deixar que uma atuação fora da lei, à margem da lei, seja exercida no Brasil. Ou cumprimos a Constituição, ou cumprimos a lei, ou cumprimos as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, ou fecha-se tudo. Porque eu só queria passar um marca-texto em cima do que o procurador falou, que é a desimportância da nossa opinião a respeito. Quer dizer, nós do Ministério Público, a nós não cabe achar certo ou errado o jogo. Isso não é conosco. A nossa opinião não tem importância alguma. Por quê? O nosso trabalho é executar a lei. Então, a opinião que conta é a do deputado e do senador. E não a nossa. O que nós pensamos, se o jogo é bom, se o jogo é ruim, isso não vem ao caso. O que o senhor quer dizer é o seguinte: se o legislador decidiu que quem pode legislar sobre o assunto é a União, que assim seja. Exatamente. Não, até, poxa, se me permitir fazer só um esclarecimento, e nós temos aí uma decisão do Constituinte em 88. Foi o Constituinte de 88 que disse, olha, quem vai legislar é a União. Isso está lá no artigo 22 da Constituição, né, compete privativamente à União legislar sobre sorteios e loterias. Aí veio a discussão que perdurou até o ano passado, se sorteio e loteria incluía bingo. Bom, o Supremo disse, inclui, e os estados não podem legislar sobre isso.